toda vez que a gente fala, Sandra, Santiago, de transformação digital, inevitavelmente a gente tem que falar de cliente, né? A ideia do cliente no centro, olhar muito jornada, né? E monitorar um pouquinho o que mudou com esse cliente, capturar o máximo dessas questões e fazer as mudanças, né? Que passam por tecnologia, por soluções, enfim. E eu costumo dar um exemplo para a indústria de shopping. Isso tem alguns anos, mas muitos ainda estão nessa agenda. Não é o caso de vocês, a gente vai falar de alguns bons exemplos aí, e o pessoal que está nos assistindo vai entender que muitas vezes um cliente que frequentava por 10 anos o mesmo shopping center, né, ia lá uma, 2, 3 vezes por mês, e que por algum motivo, né, teve um problema no estacionamento, se desencantou com alguma coisa, ele simplesmente abandonou aquele shopping, o famoso churn, né, quer dizer, eu perdi aquele cliente. Até muito pouco tempo, esses shoppings sequer sabiam que esse cliente existia e, portanto, não sabiam que ele estava perdendo um cliente de 10 anos. Eu entendo que isso mudou, ou começa a mudar de uma forma importante com os produtos digitais que vão se construindo, os programas de fidelidade, os aplicativos, né, soluções. Eu mencionava um pouquinho para vocês aqui no nosso off, que entre do portfólio da BR Malls tem um shopping que para mim é o grande case de olhar o cliente no Brasil, que é o Shopping Vila Lobos, que fica aqui em São Paulo. Então, começando aqui com o Santi, né? O que foi feito para mudar essa percepção, né? Você que olha os produtos, o que se construiu para começar a reconhecer o cliente, a jornada e entender de fato e fazer gestão sobre isso? Eu acho que o primeiro ponto, né, que eu fui encantado, né, por esse negócio, né, pelo business de mall, né. Porque você comentou, acho que por muito tempo a gente ficou olhando muito a questão de fluxo. A gente tinha que trazer muito fluxo para o shopping e a gente não tinha muito uma visão, e também acho que o mercado também foi mudando muito, em relação até ao próprio consumidor. Quem é aquela pessoa, né? É só uma faixa etária, é só um gênero ou uma classe social? E a gente começou a entender que a gente tinha que analisar quem era aquele consumidor e entender as necessidades dele, que cada um tem a sua, né? Você tem a sua, a Didi tem a dela, a Uhum. Sandra tem, e por aí a gente, né, foi pensando numa evolução. E aí, para isso, né, há quase 4 anos atrás, a gente começou a pensar numa jornada de como a gente consegue engajar esse consumidor. Então, o primeiro ponto foi, né, desenvolver um aplicativo mais robusto, né? E para que o consumidor também conseguisse entrar nesse nosso mundo, né, que a gente fala muito da jornada toda do consumidor, a gente queria cuidar da jornada como um todo e não só da alocação do espaço físico ou só de uma mídia que a gente tinha no próprio shopping, mas que ele realmente entrasse nesse nosso circuito. Então foi com o aplicativo, né, Um junto super aplicativo, né, e que ele de foi fato trouxe crescendo, relevância. né, e ele foi crescendo, que eu acho que isso também é muito importante, né, que às vezes o pessoal olha o aplicativo hoje e vê ele cheio de É. novidades, cheio de features, mas ele foi crescendo, né, ele nasceu, né, no nosso MVP era um app mais robusto, né, a gente trabalhando já com uma tecnologia muito mais inovadora e olhando muito, assim, em dar os serviços que o shopping oferecia, e aí a gente começou também a trabalhar na parte do programa de benefícios, né? Porque acho que esse era o grande ponto de conhecer, né, os nossos consumidores. A gente não queria só entender a loja que você consumia, né? Porque a gente queria entender se você gostava de ir numa chocolateria, né, um Uhum. chocolate ou você ia consumir um café, Perfeito. né? E qual o tipo de café? Porque isso vai linkando muito o perfil do consumidor. Então a gente foi desenvolvendo esse programa para poder entender isso e muito que você também comentou, a jornada dele no nosso shopping, né? O que que ele está fazendo e o como ele está consumindo. Então a questão de recorrência, o programa de benefícios traz muito isso, traz esses insights. Quais são os benefícios que os consumidores mais utilizam? Para ir junto, né, com a parte muito de CRM, a gente começar o quê? Também a engajar esse consumidor, né? Que não é também só fazer ele ir uma vez no shopping, é ele conseguir, né, engajar e que ele possa voltar e que isso vá também, consequentemente, trazendo benefício para o nosso lojista. Quando a gente for pensar também no anunciante, a gente aumenta, né, aquela recorrência, então aumenta o fluxo do shopping. Então foi pensando muito nessa jornada. Então hoje o Vila, né, ele é um dos nossos portfólios de shopping que tem mais produtos, né? Então a gente tem toda a parte do programa de benefícios,
tem o e-shopping, que você pode comprar os produtos, né, através do aplicativo, assistente de compras, que é uma pessoa que, né, ajuda você. Você pergunta, quero comprar um chocolate para minha namorada, para o meu namorado. Então ele vai até a loja, te dá as opções, então chega isso na sua casa no mesmo dia, então facilita muito a vida do consumidor. Então é muito também o que a gente veio, né, trabalhando, assim, de facilitar a vida do nosso consumidor nessa jornada toda aqui do, né, dele dentro do nosso shopping.